Grande abraço para você que se liga comigo aqui na TVE Alagoas, programa Esporte Total. Estamos trazendo para você esse programa especial de Natal. A todos o nosso muito obrigado. Estamos no ar a partir de agora, trazendo as principais informações do esporte de Alagoas, do Brasil e do mundo. Já trazendo as informações também do tricolor de Palmeira dos Índios, o nosso CSE. Isso mesmo. CSE aí que está em busca de parceria, o prefeito Júlio César foi até a capital alagoana conversar com Rafael Tenório, né? E conseguindo aí patrocínio para o CSE, o tricolor de Palmeira dos Índios. Também teve aí o Dimensão Saúde, o amistoso do tricolor do CSE de Palmeira dos Índios, CSE vencendo a equipe do Dimensão. Também teve outros preparativos e os preparativos para a Copa Alagoas que começa dia 9 de janeiro, o CSE já está na fase de preparação. Neto Baiano e companhia. Essas são as informações e mais detalhes daqui a pouquinho para você aqui do tricolor do CSE de Palmeira dos Índios, que também o Sub-20 está na fase preparatória para a Copa São Paulo, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Bruno, né? O goleiro Bruno do CSE, do tricolor Sub-20, foi destaque aí também na temporada 2021 do CSE, do tricolor de Palmeira dos Índios. São essas informações do CSE, do tricolor de Palmeira dos Índios. Também vamos trazer para você mais informações agora do CSA, o Centro Esportivo Alagoano. Isso mesmo, Mozart, o técnico Mozart, é avisado que o CSA anuncia 2 reforços para a próxima temporada. O CSA se movimenta aí no mercado da bola para reforçar o elenco do treinador Mozart Santos. Com Omar Coelho à frente do CSA, a diretoria da equipe alagoana já se movimenta nos bastidores para anunciar reforços para a temporada de 2022. A diretoria da equipe já havia anunciado 8 reforços, que são eles: o zagueiro Denilson, que veio do Paysandu, ex-Paysandu, o goleiro Marcelo Carné, que vem aí do Juventude, o zagueiro Marcel, ex-Criciúma, o zagueiro Douglas, ex-Ipiranga, o lateral Diego Renan, ex-Avaí, como também aí o goleiro Marcelo, ex-Manauara, do Amazonas, ainda do atacante Felipe Augusto, Cruzeiro, atacante Dalberto, Coritiba. Vamos trazer mais informações aí com ele, Emerson Júnior, F2 da equipe do CSA. É preciso que fique muito bem claro, até porque a repercussão tem sido muito negativa dessa chapa de oposição para a eleição do Conselho ontem, por tudo que ocorreu, e essa repercussão negativa ela é potencializada por esse discurso muito forte do Rafael Tenório, em falar que queriam ganhar a presidência do Conselho para triturar o Omar Coelho, que é o presidente executivo, que não iria entregar o cordeiro para os lobos, falou em traição. Agora, sabe aquele ditado que o combinado não sai caro? Né? Muito embora na política a gente vê isso sempre, os acordos eles acabam não sendo cumpridos, mas olha, minha gente, no CSA, num time de futebol e principalmente levando em consideração tudo que o Rafael Tenório fez em 5 anos, se apresentar uma chapa de oposição, meio que na surdina, quando o discurso foi o tempo todo cantado em verso e prosa durante todo o processo eleitoral, que era a aclamação do Rafael Tenório, que não teria chapa de oposição. Não seria apresentada uma chapa de oposição e quando foi se ventilado isso, foi ventilado em manobra de eleição, para que se pudesse fragilizar a chapa 1, que acabou sendo a vitoriosa, do Omar Coelho. Né? Não faz muito sentido, não é razoável se apresentar um candidato de oposição, embora exista sempre esse discurso mascarado. Isso fortalece a democracia, isso é bom pro time, é bom porcaria nenhuma. Principalmente levando em consideração que a oposição seria para o Rafael Tenório, porque se o camarada tem memória curta, ele pegou o CSA literalmente no limbo. Em 2015, quando ele foi eleito, o CSA nem divisão tinha. Pegou o time com 5 folhas salariais atrasadas, pô. E sem calendário para jogar no segundo semestre. Se montou um time, eu lembro muito bem, em outubro de 2015, com o Oliveira Canidé, para começar o campeonato em janeiro de 2016. E aí, para garantir vaga para a Série D em 2016, e o time foi bater na Série A do Campeonato Nacional, pô. Então, repito, não é razoável, não é, eu me atrevo até a dizer, não é inteligente se lançar um candidato para bater chapa com o Rafael Tenório. Isso é muito claro. Agora, qual foi a manobra, digamos assim? Porque, olha, era anti-véspera de Natal.
é uma aclamação. A eleição lá no tabuleiro, no Nelson Peixoto Feijó. E aí, sabe, não vou me deslocar à noite, não vou me deslocar para lá porque ele vai ser aclamado. E aí se montou uma estratégia com um grupo que por muito pouco, né, e eu não sei o grau que isso de repercussão teria, inclusive junto à torcida, principalmente a torcida organizada, que por muito pouco vai faltar na hora de perder a eleição. A diferença acho que foi de 13, 15 votos, né? 15 votos a diferença. E repito, né? O combinado não sai caro. Ele fez questão de frisar ali. Eu não vou falar de traição, de entregar o cordeiro pro lobo, não falar nada disso. Agora, várias e várias entrevistas foram dadas a mim, na emissora de rádio, aqui nesse programa, que não teria chapa de oposição. Que o candidato a Rafael Tenório chega agora, lança e perde mais uma vez, porque perderam as duas eleições, né? Além de toda essa manobra, as derrotas, elas ficam muito acachapantes. Primeiro que vocês dimensionaram demais, deixou o agora presidente do conselho muito grande do processo, porque ele conseguiu eleger o Omar, e mesmo sem ter campanha e se articulando para ter uma chapa de oposição meio que na surdina, ele ganhou de novo. Então, vocês acabaram transformando ele num super presidente, né? De ter, sem campanha, eleito um presidente que, em tese, tinha uma rejeição muito grande e ter vencido a sua própria eleição quando não fez campanha e se articulou para tudo isso. É preciso que se desmonte o palanque? O discurso será esse? Será. Quando aconteceu a eleição dia 6, foi importante para o clube? Acho que foi. Deu uma movimentada, o sócio participou. Mas ontem, se a chapa de oposição vence a eleição, o prejudicado, na minha opinião, e nesse momento eu me posiciono, seria muito ruim para o clube. Porque claramente teria um grupo comandando o conselho que era contrário ao grupo que é presidido na executiva pelo Omar Coelho. Nós já, para finalizar, tivemos um exemplo disso. À época, anos atrás, que o CSA tinha um grupo no Conselho Deliberativo, que é em saudosa memória, o Zé Carlos Simões, e o outro grupo na executiva que era comandado pelo Euclides Melo. Sabe qual foi o resultado? O CSA foi parar na 2ª divisão do Campeonato Alagoano. Então, da próxima vez, avalie que façam um risco calculado, que se avalie os passos, porque a repercussão sobre todos os aspectos foi muito negativa dessa chapa de oposição que lançaram ontem no CSA. Muito bem, tá aí para você as informações do CSA com o Emerson Júnior. A gente também fala do Clube de Regatas Brasil, isso mesmo, o Clube de Regatas Brasil que está indo na fase preparatória também para a Copa Alagoas, para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Alagoano, que já começa tudo agora em janeiro. A temporada, a gente já traz para você mais informações, mais detalhes com Emerson Júnior, F5, mais informações do Clube de Regatas Brasil, que também aí está em fase comemorativa da sede, né, do CT, lindo CT, o CT do Clube de Regatas Brasil. E a gente também traz mais detalhes e falando também do presidente, o ex-presidente Marcos Barbosa. São 6 anos do CT Ninho do Galo, que é o CT presidente Marcos Barbosa, e é preciso que se faça uma pontuação. Acho que uma administração de um presidente, ele busca, sobretudo, conquistar títulos, né? Mas deixar um legado. E esse CT do CRB é um negócio sensacional. É o melhor CT que nós temos, aliás, eu acho que é o único, assim, com grande porte no estado de Alagoas, é um dos melhores do Nordeste, é um dos melhores do Brasil, e foi um legado deixado pelo ex-presidente, o Marcos Barbosa, que também teve muitas conquistas dentro de campo. Isso que eu falei agora há pouco, no bloco anterior, do cenário que o Rafael Tenório encontrou o CSA, é até muito semelhante com o cenário que o Marcos Barbosa encontrou o CRB, né? Pegou o time na Série C, o CRB com folhas atrasadas, o cenário também não era um dos melhores, e ele conseguiu recuperar o CRB, devolveu o CRB para a Série B do Campeonato Brasileiro, voltou a reconquistar títulos, que há muito tempo o CRB não ganhava o Campeonato Estadual, e ganhou vários títulos, e é muito claro, né, que ele se transformou por tudo isso, por esse legado de ter deixado o centro de treinamento, né, é o maior presidente da história do CRB, o Marcos Barbosa. Então é importante que se faça essa pontuação e esse legado que foi deixado pelo Marcos, que é esse grande, bonito CT que tem o CRB. Esse é o F5, trazendo as informações para a gente aqui da TV Alagoas Esporte Total. Lembrando também, falando dos dois clubes de Alagoas, CSA e CRB, como a gente já trouxe para você aí nos destaques aqui da programação do Esporte Total. Tivemos também na segunda-feira passada aí, que foi realizado o sorteio da primeira fase da Copa do Nordeste 2022. São 16 clubes que brigam pelo título. Então, no grupo A ficaram Fortaleza, Sport, CSA e Sampaio Correia, também Campinense, Globo, Atlético de Alagoinhas e Sergipe. Esse é o grupo A da Copa do Nordeste. O grupo B ficou Ceará, Bahia,
Náutico, CRB, Botafogo da Paraíba, Altos do Piauí, Floresta e Souza. São um chaveamento aí, são 2 grupos da Copa do Nordeste, que tem início também aí em janeiro. As 2 equipes de Alagoas, o CSA ficou no grupo A e o CRB ficou no grupo B. São essas as informações também aqui, a gente já traz aí devido aos critérios de sorteio, também os times, mesmo os estados, deveriam ficar em grupos diferentes. Contudo, como Ceará e Paraíba possuem 3 representantes no torneio, os 2 melhores posicionados no ranking da CBF não poderiam ficar no mesmo grupo. São esses os detalhes para você aqui no Esporte Total, tá certo? A gente já trazendo para você mais informações também da Copa Alagoas. E a gente traz informações do Alvinegro Arapiraquense também, que está na fase preparatória, e a gente trazendo mais informações. Lembrando, e a gente vai trazer para você os detalhes também, e o próprio Rafael Tenório, como a gente falando do CSA, Rafael Tenório convidando aí, que fez parte aí do Conselho Deliberativo, que tivemos a eleição agora, essa semana, quarta-feira, no centro, né, esportivo alagoano, e o Rafael Tenório também fez esse convite. Vamos aí ouvir o Rafael. Olá, Nação Azulina. Hoje, 22 de dezembro de 21, um dia muito importante. Eu convido a todos os conselheiros eleitos e aos conselheiros natos a comparecerem às 19 horas no auditório do nosso CT, aqui no Nelson Feijó, para eleger o presidente do Conselho Deliberativo e toda a sua diretoria. Será um dia muito importante. Às 19 horas estarei esperando vocês lá. Forte abraço. Muito bem, tá aí as palavras do Rafael Tenório, que fez esse convite, foi logo antes, lógico, as eleições, que aconteceu aí nessa quarta-feira, do Conselho Deliberativo, todo mundo se organizando, o Omar Coelho é o presidente, o novo presidente do CSA, mas o Rafael também fazendo aí parte da diretoria do Azulão do Mutange. Olha, vamos mudar de lado também agora. Adriano Imperador e Dedé são confirmados no Jogo das Estrelas. A organização do Jogo das Estrelas divulgou nesta sexta-feira um pacotão de nomes ilustres que vão participar do tradicional amistoso de fim de ano. Isso mesmo, entre os craques estão Adriano Imperador e o zagueiro Dedé. A partida vai acontecer na próxima terça-feira, dia 28 de dezembro. O elenco estrelado também vai contar com o ex-atacante Careca e Jonas, além também do volante Magrão e do ex-meia Zé Roberto. Antes, já haviam sido confirmados Moser, Aldair, Adílio, Tita, Carlos Alberto, o Carlos Alberto Santos, né? Jogou na Seleção Brasileira, Luizinho, Petkovic, ainda Léo Moura, Gilberto, Ronaldo Angelim, Paulo Nunes, Grafite, além do lateral Rafael, do Botafogo, e do meia Felipe Bastos, do Goiás. No ano 2020, em razão da pandemia, o jogo não aconteceu. Para esta edição, haverá aí mudança importantíssima. Então, a gente já vai trazer para você essas informações. Zico, ele, o craque Zico, Galinho de Quintim, vai trazer para você aí os detalhes, as informações e fazer o convite também para a galera participar. Bom, galera, como vocês sabem, todo ano a gente sempre realizou o Jogo das Estrelas, fazendo a doação da renda para as entidades, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Esse ano a gente não pôde contar com o Maracanã e muito gentilmente a Portuguesa nos cedeu o estádio Luso Brasileiro, relações com a família Antunes Coimbra, relações portuguesas, o que a gente agradece. E com isso eu tinha aqui comigo diversos produtos, né, bolas e camisas dos últimos jogos, e vamos fazer alguma ação no sentido de que possa haver alguma arrecadação a mais para essas entidades. O jogo vai ser no dia 28 na Ilha do Governador e a gente conta sempre com a ajuda de todos, pois vocês sempre ajudaram para que a gente fizesse e organizasse um grande evento, ok? Um grande abraço para todos e até dia 28. Esse é o Zico, ídolo do Flamengo, trazendo mais detalhes aí, convidando toda a galera a participar do Jogo das Estrelas. Olha, reforma urgente no Maracanã, isso mesmo, porque o estádio adotará aí um sistema mais tecnológico do mundo ao instalar o gramado híbrido, ou seja, combinação de grama natural com fibras sintéticas.
E a gente vai trazer aí o perfil do Templo do Futebol, que atualizou suas situações de obras. Vamos trazer aí detalhe para você, a matéria com exclusividade do Maracanã e também o detalhe da plantação da grama. Vamos lá. Como todos bem sabem, nós fizemos a troca de 15 centímetros de todo o solo, removemos tudo, grama, solo, jogamos fora, colocamos uma camada nova de areia. Hoje estamos finalmente, após aproximadamente 10 dias, fazendo o plantio. Esse plantio é feito a lanço. Essa grama foi colhida hoje pela manhã, em torno de 10 horas. Chegou aqui no Maracanã por volta das 5h30 da tarde. Estamos realizando o plantio a lanço, para evitar de qualquer equipamento que possa comprometer o nivelamento a laser. Como é feito em toda a arena, foi feito no gramado da Copa do Mundo 2014 e também no Catar. Então você simplesmente joga a muda e passa aquele outro equipamento em cima que ele enterra as mudas no solo. Previamente foi aplicado um fertilizante à base de fósforo, para quê? Propiciar o enraizamento da grama. Posterior a isso, a gente vai fazer uma cobertura de areia com uma matéria orgânica, um condicionador de solo. Para quê? Para ter uma proteção maior das mudas e propiciar a ela um pronto estabelecimento, em torno de 30 a 40 dias já ter o gramado já bem estabelecido, bem adiantado. Tá aí para você o detalhe do Maracanã, né? Vamos esperar aí que essa grama fique lindinho, tapete lindíssimo. Lembrando que o ano que vem, 2022, é ano de Copa e vamos aguardar aí. O Tite sempre reclama, a torcida do Flamengo também sempre reclama, os jogadores do Flamengo e outros clubes que vão aí no Maracanã também reclamam do gramado. Vamos esperar aí que fique realmente um gramado lindíssimo do Maracanã. Realmente cabe para um estádio do porte do Maracanã, não é isso? Olha, vamos trazer as informações agora também do Flamengo, isso mesmo. Os dirigentes do Flamengo ainda continuam em Portugal. Os dirigentes do Flamengo tiveram um encontro aí com Jorge Jesus na noite da última terça-feira. A reunião aconteceu na casa do treinador e tem gerado muito burburinhos aí na imprensa, porque segundo informações, o jornalista Bruno Andrade, colunista do UOL, o Mister teria dito que gostaria de voltar ao Flamengo. E o Marco Braz e também o Spindle tiveram no jogo aí Porto 2, aliás, Porto 3 e Benfica 0. Realmente o Benfica foi eliminado, né, da Copa de Portugal. E aí realmente a situação do Jorge Jesus ficou mais ainda difícil. E o Braz e também o Spindle tiveram no estádio. Então a gente vai trazer aí a entrevista rapidinho aí com o Braz, não é isso? Para a equipe do Flamengo e falando do JJ. Primeiro, quando o presidente, o ex-presidente do Benfica foi ao Brasil, ele foi direcionado a trazer o Jorge Jesus, que estava sob contrato, não vou perder aqui a oportunidade de falar, que estava sob contrato no Flamengo. Eu venho aqui não com a mesma objetividade. Eu venho aqui ouvir as pessoas, ouvir alguns profissionais do futebol e que nós estaríamos montando um projeto, teríamos a opção de fazer a contratação. Mas como a gente tem uma história vencedora com o Jorge, relação pessoal, relação institucional, nada que mais natural que apareça o nome do Jorge à baila nesse processo, mas um pouco diferente. Eu vim aqui para ouvir, para montar a estratégia junto com o Bruno Spindle em relação a um técnico português, porque a gente confia na capacidade, nesse poder que os técnicos aqui têm de trabalhar em outros países. Esse é o Braz, um dos representantes da diretoria do Flamengo. O Braz que é sangue no gelo, né? E a gente continua falando do Flamengo também aqui, o Mauro César trazendo as informações e falando também das informações aí do Jorge Jesus,
O João de Deus também deu seus depoimentos logo após o jogo também, diante da equipe do Porto. E a gente vai trazer aí mais detalhes com Mauro César, as informações para você aqui do Esporte Total da sua TVE Alagoas. A quarta-feira foi marcada por muitos rumores envolvendo o nome do técnico Jorge Jesus e os dirigentes do Flamengo. Isso por conta do encontro entre as partes na terça-feira em Portugal, como confirmou horas depois o auxiliar técnico de Jorge Jesus, João de Deus. É verdade que ontem houve um encontro do Mister com os seus amigos, os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Sport Lisboa e Benfica e com o conhecimento do Presidente Rui Costa, em que o Mister disse que não pode e não quer, neste momento, abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer ganhar títulos no Sport Lisboa e Benfica, que foi esse o propósito que nos fez a todos vir para Portugal novamente e, portanto, esse propósito mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção. Portanto, isto que fique bem claro, para de uma vez por todas se acabarem com as dúvidas. Eu sei que vocês podem dizer, bom, mas isso é o João que está a dizer, não é o Mr. Jorge Jesus que está a dizer, mas eu estou-vos a dizer que esta mensagem que vos estou a passar é uma mensagem que me foi transmitida pelo Mr. Jorge. Lembrando que Jesus foi suspenso e por isso João de Deus tem se pronunciado e permanecido à beira do campo como técnico da equipe do Benfica, que enfrenta nessa quinta-feira, pela Taça de Portugal, que é o equivalente à Copa do Brasil para os portugueses, a equipe do Porto, fora de casa, no estádio do Dragão, em jogo eliminatório. Ou seja, teremos ao final dessa partida, né, aqui no Brasil, já no começo da noite, Jorge Jesus eliminando o Porto com o seu Benfica ou sendo eliminado. O que significaria, evidentemente, uma pressão maior em cima do técnico, que não goza de muito prestígio junto a boa parte da torcida do time encarnado de Lisboa. Mas então, muita desinformação, muita confusão, disse sim, não disse sim. Eu não vou nem entrar nesse pormenor, porque digamos, que Jesus tenha dito, sim, eu topo voltar para o Flamengo e vou voltar a trabalhar com vocês. Tenha dito isso para Marcos Braz e Bruno Spindel. Qual o significado de um eventual sim de Jorge Jesus? Muito pequeno, porque ele tem contrato em vigor com o Benfica e teria que ser liberado pelo Benfica para rumar de novo para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E por que o Benfica o liberaria nesse momento, abrindo mão de uma multa rescisória? Faria até sentido se o importante contra o Porto, além dessa do dia 23, ou seja, nessa quinta-feira, a da semana seguinte, dia 30, aí pelo Campeonato Português da Primeira Divisão, novamente do Estádio do Dragão, outra vez contra o Futebol Clube do Porto, que está liderando o campeonato junto com o Sport, e o Benfica perdendo esse jogo, vai ficar ainda mais longe dos dois times que perseguem na busca pela recuperação da liderança do campeonato, que perdeu já algumas rodadas. Lembrando, no confronto há 2 semanas contra o Sport em Lisboa, em casa, no Estádio da Luz, o Benfica foi derrotado por 3-1, chegou a estar perdendo por 3-0. Portanto, são jogos importantes contra os principais rivais e lá em fevereiro vai acontecer o encontro com a Ajax pela Liga dos Campeões na fase de mata-mata. Lembrando que o Benfica se classificou no grupo em que o Barcelona foi eliminado, parando na Liga Europa. Portanto, são partidas importantes. Jorge Jesus é um homem de muita autoconfiança. Quem viu o seu trabalho e acompanhou aqui no Brasil não tem dúvida disso. E, evidentemente, ele não vai jogar a toalha muito facilmente. Claro, ele poderia querer voltar ao Brasil no caso de o Benfica mandá-lo embora, porque sabe muito bem que voltaria para os braços da torcida do Flamengo, seria muito bem tratado e teria enormes possibilidades de sucesso, porque, convenhamos, o elenco do Flamengo é muito bom. O Jorge Jesus é um ótimo treinador, em que pese o momento não ser tão bom no Benfica. E as chances dele triunfar novamente na América do Sul seriam muito grandes, né, em caso de volta. Mas ele tem um contrato, e ele inclusive conversou com o companheiro Eric Faria, da Rede Globo, e disse para o Eric, né, em troca de mensagens, o Eric publicou inclusive isso no site ge.com, que ele tem contrato, ele tem que cumprir o contrato. Paralelamente, o que ocorre também é um incômodo muito grande, até foi tema do meu vídeo anterior, que você pode inclusive acessar clicando aqui em cima,
está causando mal-estar entre torcedores do Benfica e parte da imprensa portuguesa, até aquela mais ligada ao clube encarnado, a presença de dirigentes do Flamengo rondando a área, conversando com agentes e com técnicos, mas eventualmente alimentando a possibilidade de tirar o técnico do Benfica, como o Benfica tirou o técnico do Flamengo, o próprio JJ, no ano de 2020, quando o então presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, pegou um jatinho, foi até o Brasil e voltou com Jesus em sua bagagem. Ou seja, seria uma espécie de vingança, talvez? Enfim, não sei se seria uma vingança, mas o fato é que a presença de Marcos Braz e Bruno Spindel circulando em Lisboa e dando muitas entrevistas, é bem nítido que estão fazendo isso, é meio que de propósito mesmo. Isso está causando certo mal-estar, alguns jornalistas já assim, passando recibo, e os torcedores, é muito curioso, até conversei nessa quarta-feira com um amigo que é... Isso está causando certo mal-estar, alguns jornalistas já assim, passando recibo, e os torcedores, é muito curioso, até conversei nessa quarta-feira com um amigo que é português, torcedor do Benfica e que vive intensamente o dia a dia do clube. Ele dizia, parte da torcida é bem louca, é amor e ódio. Uma hora não querem ver de jeito nenhum o Jorge Jesus, querem que ele vá embora, montam um site pedindo a saída dele e tudo mais. E de repente, depois de algumas boas partidas, alguns bons resultados, o time reagiu nos últimos jogos, né, conseguiu goleada e tudo mais, eles já não querem que vá embora, especialmente porque percebem que se ele sair, seria para voltar a um clube de onde ele veio, ou seja, vira uma coisa de orgulho também. Orgulho talvez alguma coisa a mais, mas isso já abordei no vídeo anterior, não vou me aprofundar nessa questão. O fato é, o Flamengo, obviamente, quando foi a Portugal, nós já falamos isso lá atrás, iria conversar com o Jorge Jesus. Não tem cabimento você ser dirigente do Flamengo, viajar até Lisboa e não conversar com o técnico. Mas conversar com ele não significa que ele vai ser contratado. Ao mesmo tempo, o que o Flamengo faz? O Flamengo vai criando uma digamos assim, uma área de atrito um pouco mais intensa, envolvendo Jesus e o Benfica. Com essas aparições, especialmente do Marcos Braz, as declarações, o frenesi da mídia atrás dos dirigentes. Então vai criando uma área de atrito. Se os resultados não forem bons, é óbvio que pode o Benfica ficar mais propenso a liberar o técnico, né? Isso pode até acontecer. Então os resultados desses jogos contra o Porto serão muito importantes para essa definição. E como o Flamengo, já falei isso aqui antes, não tem pressa, o que faz o dirigente rubro-negro? Empurra com a barriga, literalmente, vai levando. E vai, ao mesmo tempo, conversando com técnicos e com seus representantes, seus agentes, empresários, para, mapeando melhor, ter uma noção mais clara de quem pode ser contratado. O Paulo Sousa causou boa impressão, isso é uma informação importante. Os dirigentes do Flamengo geral fizeram uma ótima avaliação desse profissional. Paulo Sousa, ex-técnico da Fiorentina, que hoje dirige a seleção da Polônia e que está inclinado a aceitar um eventual convite, uma proposta do Flamengo, que não aconteceu, mas o contato inicial com o seu representante e com o técnico agradou, não só a quem está em Portugal, mas também a quem ficou no Brasil. Na troca de informações, a dedução foi, esse é um bom nome. Eu também acho que pode ser um bom nome, minha opinião é essa. Ah, mas ele foi lá na Fiorentina. Gente, ele ficou em quinto com a Fiorentina. Em geral, no campeonato italiano, antes da Fiorentina, você vai ter Juventus, vai ter Inter, vai ter Milan, vai ter Lazio, vai ter Roma, vai ter Napoli, vai ter Atalanta hoje, né? Na época não estava tão bem a Atalanta, mas, enfim, hoje seria isso tudo. A Fiorentina ela fica ali como sexta, sétima força. Quando consegue passar dessa barreira, é bom. E o time tem Brasil. Na troca de informações, a dedução foi, esse é um bom nome. Eu também acho que pode ser um bom nome, minha opinião é essa. Ah, mas ele foi lá na Fiorentina. Gente, ele ficou em quinto com a Fiorentina. Em geral, no campeonato italiano, antes da Fiorentina, você vai ter Juventus, vai ter Inter, vai ter Milan, vai ter Lazio, vai ter Roma, vai ter Napoli, vai ter Atalanta hoje, né? Na época não estava tão bem a Atalanta, mas, enfim, hoje seria isso tudo. A Fiorentina ela fica ali como sexta, sétima força. Quando consegue passar dessa barreira, é bom. E o time teve bons momentos. Não tem história dentro de Portugal, porque trabalhou basicamente em outros países. Isso até gera, eu já percebi isso claramente, uma certa, digamos assim, não digo má vontade, mas um pé atrás dos jornalistas portugueses com relação a Paulo Sousa, mas fez bom trabalho, tem uma proposta de jogo que pode se encaixar bem com a do Flamengo, não é um técnico retranqueiro, meramente reativo, consegue trabalhar num ritmo que tem mais a ver com a característica do elenco e do próprio Flamengo. A conversa com o Carlos Carvalhal, ela pode avançar, mas vai depender demais também. Lembrando que os dirigentes, desde essa quarta-feira, estão no Braga, né? Braga é a cidade
onde fica o Sporting Braga, time dirigido pelo Carlos Carvalhal. Mas isso dependeria demais da presidência do clube, do presidente do Braga liberar o técnico, porque a multa é muito alta. O Flamengo não pretende pagar multa por técnico nenhum, é bom até deixar isso bem claro, não é essa a ideia. Então dependeria muito de um acordo, né? Um acordo muito simples de costurar, porque você vai perder seu técnico no meio da temporada a troco de nada. Então esse técnico tem um obstáculo, mas ele, quando os dirigentes viajaram, já foram com o nome do Carvalhal na cabeça, porque é uma coisa muito natural até que eu procurasse, seria meio que óbvio. E por quê? Porque é o técnico que só não veio para o Flamengo no ano passado, quando o Jesus voltou para o Benfica, porque a pandemia impediu. Então ele é o nome óbvio. E claro que o Flamengo tentará conversar e ver a viabilidade. Então você tem o Paulo Souza, que digamos foi pré-aprovado na avaliação dos dirigentes. Você tem o Carvalhal, que já está pré-aprovado, mas depende do Braga. E tem o Jesus, que é prioridade óbvia, natural, e o Flamengo, entendendo que tem tempo para tomar a decisão, vai empurrar essa decisão adiante. Eu acho que tem tempo, tem, mas esperar até o dia 30 para tomar uma decisão sem ter um plano B pode ser perigoso, porque aí você vai entrar em janeiro sem ter um técnico. Então o Flamengo precisa, caso queira esperar o Jesus até o dia 30, no dia do segundo confronto com o Porto, o Flamengo terá que ter um plano B. Para se por acaso o Benfica reagir, o técnico Jorge Jesus não sair do Benfica, não for demitido, aí o Flamengo tem que ter um nome pronto para assumir e bem selecionado, tá? Que seria um segundo da lista. Sobre o Vitor Pereira, que eu considero uma ótima opção, se de fato for bem feito, eu acho que é uma maneira até de compensar a bobagem feita em 2021 com a contratação do Renato Gaúcho Portaluppi. Foi um erro crasso, já falei várias vezes aqui sobre isso, e os fatos comprovam que foi um erro, né? Eles sabem que foi um erro e agora querem caprichar, e aí faz sentido que tenham todo cuidado. Entender o comportamento, como lida com os jogadores, como é que é o seu estilo no dia a dia, até porque a avaliação dentro do clube de muita gente é de que, por exemplo, o Rogério Ceni é um ótimo treinador, muito promissor, mas que ele nem sempre tem facilidade na relação com as pessoas, tá? Esse é o entendimento de pessoas do Flamengo, e por isso ele não continuou. Então, obviamente, é necessário ter um cuidado maior, uma pesquisa mais apurada no que se refere ao comportamento, ao perfil do técnico a ser contratado, para evitar que, de repente, o cara tenha um temperamento que não combina com o elenco, com o time, com os jogadores. Aí não adianta nada, né? Então, com relação ao Vitor Pereira, essa é uma, digamos assim, pendência. Não significa que eles não possam investir um pouco mais em informações vindas de pessoas próximas ao técnico Vitor Pereira para conhecê-lo melhor e amanhã até pensar no seu nome como contratação para assumir o Flamengo, sendo que isso depende também do cara querer vir para o Brasil. Tem esse detalhe também, é óbvio. Não é que está todo mundo esperando um convite para trabalhar no Flamengo. Você tem que juntar as duas coisas. O desejo do clube de ter aquele técnico, seja ele qual for, e o interesse do profissional de vir para o Brasil trabalhar no comando técnico do time rubro-negro. Então, esse é o contexto geral do que está acontecendo. O jogo dessa quinta-feira é de extrema importância, pode sim significar uma mudança eventual de rumo no destino do Jesus à frente do Benfica. Claro, no caso de derrota, no caso de vitória, ele vai ganhar pontos. E lembrando sempre, o Jorge Jesus não demonstra interesse nenhum em romper esse contrato. Já falei isso há algum tempo, até tem gente que começa a distorcer o que a gente fala. Ah, você disse que o Jesus não viria. Eu nunca disse isso. Eu disse que ele não sinalizou para o Flamengo em momento algum o interesse em vir. O que seria o interesse em vir? Antes mesmo da ida dos dois dirigentes para Lisboa. É manter um contato, é num papo telefônico, até numa troca de mensagens, algo do tipo, olha, eu quero muito voltar, mas eu tenho um contrato aqui. Se conversar com o Benfica chegar num acordo, eu volto. Isso não aconteceu. Inclusive, confirmado até no contato feito com o Eric Faria e também todas as informações que cercam o Jorge Jesus, as palavras do João de Deus, o Jorge Jesus quer cumprir o contrato. O pagamento de uma multa é algo que não está nos planos dos dirigentes do Flamengo nesse momento. Pode até ser se for uma multa pequena, uma composição, mas uma multa milionária, o clube não pretende assumir essa responsabilidade. Pelo menos essa é a posição de momento. Sempre é importante lembrar, o clube entende que não há pressa. E eu até concordo com isso. Desde que consiga, no começo do ano, ter esse profissional que tem que estar lá presente para conhecer os jogadores. Mesmo que ele chegue muito próximo da representação e comece ali a se aprofundar num trabalho de planejamento. E por que isso? Porque do dia 10 até mais alguns dias seguintes, o que vai acontecer? Exames médicos, testes físicos, preparação física, o treino técnico, tático com bola,
a preparação do time ela vai começando um pouco adiante. E paralelo a esse trabalho físico e de avaliação médica, um novo técnico, uma nova comissão técnica pode já fazer um planejamento para começar o ano. E depois vem Campeonato Carioca. Os profissionais do time principal, os titulares, só devem jogar, provavelmente só jogarão Carioca em fevereiro. O início deve ser normalmente com jogadores reservas e garotos da base. Ou seja, há tempo sim, mas não é todo o tempo do mundo. É preciso sintonizar isso muito bem. Se o Flamengo souber fazê-lo, pode usar o tempo a favor. Tempo que não teve quando contratou Domenech na correria, quando Jesus foi embora, não teve quando contratou Rogério para o lugar do Catalão e tampouco quando contratou o Renato. De fato, foi tudo muito atropelado, embora não seja o melhor momento do ano, porque a temporada europeia está na metade. Aqui do Brasil ainda vai começar. Isso ajuda, mas aí você tem que conseguir encontrar o profissional liberado que possa assumir a equipe para 2022. É isso. Essas são as principais informações do Flamengo. Isso mesmo, olha, vamos trazer agora mais detalhes, mais informações. Os clubes mundo afora aí estão se tornando empresa. Isso mesmo, os clubes estão se tornando empresa. O América Mineiro entrou aí para o clube das empresas mundo afora. Com isso, os torcedores com lista abaixo, 10 exemplos de clubes e empresas que deram certo no futebol. É o próprio Red Bull Bragantino. O Bragantino foi adquirido pela Red Bull, mudou de nome e hoje em dia é um dos times mais fortes do futebol brasileiro. O Cuiabá também mudou de nome. Outro clube da Série A, que é clube empresa, é o Cuiabá, que é comandado pela Drex, uma multinacional brasileira da indústria de borracha. Outro clube também é o Red Bull, que é outro clube do Red Bull, que depois de ser comprado pelo futebol austríaco e é constante da Liga dos Campeões. O Bayer Leverkusen também, da Casa do Sucesso lá na Alemanha, também é um dos clubes, próprio PSV, e agora também no Brasil o Gama, isso mesmo, o Gama vai se tornar empresa. Leonardo Baran traz pra gente aí essas informações, esses detalhes do Gama. Não à toa estou de verde, estou comemorando que o Gama também é uma SAF, popularmente falando, clube empresa, e lançou no mercado para todos nós a criptomoeda chamada Gamão. Para o apaixonado torcedor do Gama, é uma oportunidade de obter serviços, produtos e até ingressos para ver o Gama jogar. E para mim, para você investidor, é a oportunidade de ter algo com uma expectativa gigantesca de se valorizar. Tô deixando o link também nos stories para você não perder essa oportunidade. Tá aí para você, esses são os detalhes do Leonardo Baran, falando para você aqui no Esporte Total da sua TVE Alagoas. E a gente vai trazer aqui as principais manchetes que está acontecendo no momento do Brasil e do mundo. A gente já traz para você aqui mais detalhe. Campeonato Espanhol 2021, temporada 2022. Real Madrid lidera com 46 pontos, Sevilha 38, Betis 33. Esses são os 3 primeiros do Campeonato Espanhol. Também mais informações, Jornal Português afirma que Jorge Jesus permanecerá no Benfica. Flamengo supera 2019 e tem temporada com mais gols no século. Desejo da torcida, isso mesmo, Marta, a alagoana Marta, publica foto com a camisa do Corinthians na véspera de Natal. Vanderlei Luxemburgo expõe insatisfação com incerteza de continuidade. Isso mesmo, a gente está aguardando aí as informações do Cruzeiro. Cruzeiro que foi comprado aí pelo Fenômeno. E também deseja que o próprio Vanderlei Luxemburgo permaneça aí na equipe do Cruzeiro. A gente já traz mais informações para você aqui também. Messi e Cristiano Ronaldo fecham 2021 como artilheiros do Barça e também da Juve. Mais informações ainda, a gente já trouxe para você aqui detalhes de Adriano Imperador e Dedé, que são confirmados aí no Jogo das Estrelas 2021. Santos e Rodriguinho não chegam a acordo e encerram negociações. Mais detalhes a gente traz para você também. Aqui o René Simões está de volta ao Coritiba como diretor de futebol. Atlético encaminha compra de promessa do Del Valle. Alex faz balanço do primeiro ano como técnico e deixa futuro
aberto. São Paulo anuncia a contratação do goleiro Jandrei. Essas são as informações para você. Lembrando ainda que, de saída do Palmeiras, Borja chega para assinar como presente de Natal do Júnior Barranquilla. Essas são as informações para você, dando um giro pelo futebol do Brasil e do mundo aqui no Esporte Total da sua TV Alagoas. Gente, estamos finalizando a partir de agora aqui o Esporte Total. Um Feliz Natal para todo mundo. Um Natal de paz, de muita alegria, de muitas prosperidades para todos vocês, tá certo? Voltamos no próximo programa. Um abração, beijão no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau!